Olá, boa tarde. O projeto Análise de Banco de Dados, Aplicação de Inteligência Artificial e Analytics nos controles de processos e produto da fabricação de minas está na fase 3. E essa proposta foi desenvolvida pelos alunos Andriele, Beatriz, Jefferson, João Pedro, Rafael e com o monitor Rodrigo. E contamos com todo o suporte da equipe da Faber, composta pelo Aparecido, Carlos, Cíntia e por parte da UTFPR, professor Rui Tadashi. Para uma melhor visualização das atividades e de todo o desenvolvimento, foi elaborado um fluxograma, onde mostra as etapas a seguir: o recebimento do banco de dados, enviado pela Faber-Castell, e o seu desenvolvimento até chegarmos no buscador e na propriedade denominada de fator dureza por tempo. E então, entramos na frente 2, na qual analisamos os dados e fizemos correlações para sua validação. Ao receber a planilha com os resultados de falhas e o banco de dados correspondente aos anos de 2019 até 2022, optamos por unir as planilhas, selecionando os dados pertinentes e realizando alguns filtros. Desse modo, chegamos a uma planilha unificada na qual conseguimos desenvolver o equacionamento para chegarmos no fator dureza por tempo, que caracteriza a variação da resistência da mina com o passar do tempo. Além disso, mantivemos os dados de propriedades, dimensões do produto e algumas particularidades, como equipamentos da sua linha de produção, cor, ligante usado em sua composição. Eu vou falar um pouco sobre o buscador das análises do fator de dureza em função do tempo. Esse buscador ele foi criado com base no banco de dados unificado, com o objetivo de facilitar a visualização das análises levantadas em cada uma das minas. Ao procurar as incidências correspondentes na mina selecionada, o buscador retorna todas as análises levantadas da variação da dureza por tempo, e cada célula representa a variação de uma análise para outra, ou seja, a célula F1,2 corresponde à variação de dureza por tempo entre a primeira e a segunda análise. E ao alterar o valor da célula verde, ela faz a filtragem de todas as análises com relação àquela mina escolhida. As famílias utilizadas para a busca das minas foi a PAP-BS, BS, PAP, BS perfumado, BS neon e BS real. O buscador ele mostra essa lista de todas as minas e ao escolher, ele retorna automaticamente todas as análises levantadas, como podemos ver em outras análises. A alteração da mina PAP-BS001 foi alterada para PAP-BS007 e as saídas ficaram correspondentes a essa mina. As saídas nulas, elas correspondem a alguma falta de informação na base de dados, como dureza ou alguma data não adquirida. E alguns resultados que a gente teve desse buscador foi que quando ele foi testado, apresentou uma baixa assertividade. E esse baixo nível de acerto ele pode ser induzido pelo não seguimento da recomendação de espera de 12 horas entre uma análise e outra. Alguns lotes eles aguardaram bem mais que isso, ou menos até, para serem analisados novamente. E algum outro motivo ele ter sido construído com base em uma relação linear, que pode não ser verdade, ele pode ter algum outro tipo de relação. Algumas melhorias seriam tentar identificar esses motivos de baixa assertividade e identificar a influência do tempo na dureza, tempo de espera na dureza, e seguir os melhores parâmetros. Uma possível solução é calibrar o buscador com base em algumas equações que consigam descrever bem esse fenômeno da variação da dureza pelo tempo e realmente levantar curvas experimentalmente. Ter um lote, esperar apenas uma hora de secagem e pegar sua variação de dureza, e logo após 2 horas já retirar novamente sua variação de dureza e construir essa curva experimental. Entrando agora na nossa segunda frente, e ainda olhando para os fatores de dureza por tempo, a gente sabe que quando esses valores retornados são negativos, significa que a gente teve uma perda de dureza. E a suspeita levantada é que um dos possíveis motivos seria o aumento da umidade. Então, a gente decidiu analisar dados de temperatura e umidade para tentar achar alguma correlação. Os dados obtidos foram pelo IMET, então a gente pegou dados da cidade de São Carlos de 2019 até 2022 e também uma tabela disponibilizada pela Faber com alguns dados, porém esses dados eram de um curto período e a gente não conseguiu tirar nenhuma conclusão sobre eles. Os dados do INMET, a gente decidiu optar como inconclusivo, porque o banco de dados ele não foi tão robusto, ele faltava alguns dados, então não tinha como a gente ter dados representativos. Algumas das sugestões que a gente trouxe seria fazer uma coleta de dados mais robusta. A Faber-Castell já tem algum equipamento para isso,
ter uma garantia da representatividade de que as minas que passaram por ali, elas estiveram nas mesmas condições, e também, se possível, fazer o controle de temperatura e umidade do ambiente onde essas minas ficam armazenadas. Olá, tudo bem? Eu sou o Jefferson. Eu vou falar da análise dessa planilha que entra a OF das minas, os equipamentos, as médias das resistências e o fator de reprova por ponta quebrada. Então, com essa planilha aqui, eu fiz um filtro apenas dos itens com ponta quebrada e desse filtro eu criei um histograma para identificar de maneira mais visível aqui todas as faixas de resistência que estavam nessa planilha. E algumas delas foram detectadas como incorretas, por estarem muito acima da média utilizada. Então, no segundo histograma, essas médias de resistências elas foram excluídas. A gente trabalhou, então, com um limite que ficava entre 2,6 e 4,99, mais ou menos. E dentro dessa faixa de intervalo de resistências, a gente procurou traçar a curva de tendência através do histograma. Então, traçando a curva de tendência, se observou que a maior parte das minas elas estão no intervalo de resistência médio. Isso indica um comportamento normal da curva. Isso quer dizer que isso é inerente ao processo e isso acontece porque a maior parte das minas elas são geradas dentro dessa resistência. Então, com isso se conclui que não existe nenhum defeito nessa etapa do processo. Essas médias elas estão dentro de uma ocorrência normal, como indicado pela linha de tendência. Nessa etapa do desafio, foi feita a análise da relação existente entre a falha por ponta quebrada e o maquinário que foi utilizado no processo de fabricação de um determinado lote de mina e que tem apresentado esse tipo de falha. Então, para essa análise, foram considerados um fragmento da fabricação que contém 3 processos, sendo o primeiro de mistura, passando pela prensa e posteriormente finalizando na secadora. Para o processo da misturadora, foram considerados 6 equipamentos para fazer análise, com amostra entre os anos de 2021 e 2022. Então, encontramos equipamentos que apresentavam maior frequência de associação à fabricação de lotes com falha de ponta quebrada, e também é possível observar no gráfico os equipamentos que continuaram apresentando problemas de um ano para o outro e equipamentos que, em contrapartida, diminuíram a porcentagem participativa na ocorrência desse tipo de falha. A análise foi repetida para o processo de prensagem, onde foram analisados 9 equipamentos e, da mesma maneira, identificados equipamentos com maior número de associação e a frequência com que o equipamento está vinculado à falha. O terceiro processo foi o de secagem, sendo 3 equipamentos analisados e, da mesma forma, resultando na frequência de equipamentos associado à falha. Por fim, foi feita uma correlação entre os equipamentos para identificar a sequência de fabricação que estava mais associada a falhas, do tipo ponta quebrada, em cada ano. Uma sugestão para o próximo semestre é a inserção desse tipo de análise no buscador, informando qual maquinário foi utilizado e qual a frequência com que esse maquinário tem lotes que acusaram ponta quebrada. Bom, então eu me chamo Rodrigo e agora eu vou comentar rapidamente sobre as considerações finais desse trabalho. Essa fase, como ela foi citada, ela foi dividida em 2 frentes que apresentaram objetivos diferentes de desenvolvimento e sabe-se que ambas as frentes possuem atividades que ainda vão ser desenvolvidas em fases futuras. Com relação à frente 1, o buscador que foi desenvolvido, ele apresentou uma baixa assertividade quando testado, ao prever a variação de dureza com base no tempo de espera das minas. Então, existem alguns possíveis motivos que podem estar fazendo com que esse buscador tenha uma assertividade baixa, e esses motivos serão simulados em etapas futuras para tentar mitigar esse baixo acerto. Já com relação à frente 2, nós temos que as avaliações da relação de resistência e de ponta quebrada não revelaram tendências muito fortes, mas esse estudo ainda vai ser continuado em outras fases. O estudo da variação da dureza com a umidade e com a temperatura não pôde ser concluído devido à falta de dados, tanto da parte da Farmer quanto da parte do banco de dados do INMET, que foi o instituto usado como referência. E também a relação da incidência de ponta quebrada com os equipamentos utilizados ao longo da linha de produção mostrou alguns fenômenos que já foram observados na prática pela Faber-Castell. Como citado, ambas as frentes ainda possuem algumas atividades que precisam ser concluídas. Obrigado pela oportunidade de trabalhar com vocês novamente nessa etapa e espero que nós possamos continuar desenvolvendo
mais pesquisa dentro dessa área. Muito obrigado a todos e ótima tarde para todo mundo. Olá, meu nome é Yanara e eu vou apresentar o projeto de logística desenvolvido na disciplina de Engineering Design Process na UTFPR, em parceria com a empresa CNHI. A equipe de alunos é formada pelo Caio, por mim, Yanara, pela Laila e pela Shellen. Agora sobre o projeto. Ele tem como objetivo utilizar um algoritmo que possa, por meio da visão computacional, analisar uma imagem 2D de uma carga e descobrir a saturação, ou seja, a volumetria da carga, de acordo com os níveis necessários. Então, sobre as etapas do desenvolvimento do projeto, primeiro fizemos uma busca na biblioteca de Python para encontrar algum algoritmo já estabelecido. Depois foi desenvolvida a programação do algoritmo. E a terceira etapa é gerar um banco de dados de imagens para que o algoritmo possa ser treinado. Sobre o fluxo da informação do algoritmo, o input é adicionar a foto da carga, que se quer ser analisada, preencher os dados de tipo de carga, horário e data, e clicar em enviar. Com isso, o algoritmo vai analisar a imagem e vai gerar o resultado da saturação, que seria o output. Então, nessa etapa inicial de projeto, foi desenvolvido a prova de conceito. E, a partir disso, com um banco de dados mais completo, o algoritmo vai ser treinado e, assim, ele será possível de funcionar perfeitamente. Quanto à forma de funcionamento do algoritmo, primeiramente, temos um objeto mais à esquerda, que é o objeto padronizado, que nós já possuímos as dimensões corretas, e a partir dele é feita a análise dos próximos objetos na imagem. Então, é feita a dimensão aproximada deles a partir desse primeiro objeto. Para o problema de saturação, com a inteligência artificial já treinada com as fotos da carga em 2D em posição relativa, ela utilizará um padrão de dimensão já conhecido. Então, esse padrão já conhecido pode ser tipo de pallet, carga padronizada, tipo de carreta, tamanho de roda e assim por diante. Assim, a inteligência artificial vai analisar a caixa como um todo, dimensionando inicialmente o espaço, para depois dimensionar o espaço ocupado, fazendo a porcentagem dele e gerando a saturação. Esse foi o projeto desenvolvido até o momento. Muito obrigada pela atenção e agora fica um espaço reservado para dúvidas. O nosso projeto desenvolvido na CNHI foi o projeto de Supply Chain, pela equipe composta pelo Carlos Oliveira, Henry, a Júlia, o Lucas e por mim, o Alisson. Bom, o problema do projeto era que, atualmente, para se realizar um pedido de materiais para o fornecedor, a empresa não conseguiria acompanhar se o mesmo ele estava de acordo com as necessidades da produção. Sendo assim, não é possível prever os riscos do impacto da mesma para a entrega dos produtos até o cliente final. Bom, então o objetivo do projeto era conseguir obter o feedback do fornecedor, assim conseguindo prever a capacidade de possíveis problemas como matéria-prima, lead time, etc. Assim, então, a ideia era gerar os alertas antecipadamente dos riscos na produção devido à base de fornecimento. Por exemplo, um atraso de algum fornecedor que não conseguiria fornecer a matéria-prima. Então, as atividades desenvolvidas no projeto foram, primeiramente, então, o estudo do problema para a definição da melhor metodologia a ser empregada na análise dos dados. E segundo, o desenvolvimento do algoritmo que analisa as promessas dos fornecedores versus necessidades em nossos planos. O cronograma que foi realizado esse projeto foi, primeiramente, o kick-off, que foi criar a estrutura analítica do projeto, EAP, e foi desde o dia 24 de 3 até o 4 do 4. A definição da solução, que foi do dia 4 de abril até o dia 11 de abril. E, por terceiro, foi o desenvolvimento da solução, que foi do dia 11 do 4 até o dia 13 do 6.
E assim, depois desse passo, foi feito o teste da solução, que foi do dia 13/6 até o dia 20/6, e por fim a implementação da solução. Um pouco agora sobre a metodologia utilizada na feitura do protótipo. Ela seguiu esse fluxograma conforme está sendo apresentado a vocês. Então, inicialmente, nós fizemos a coleta das informações a partir de um banco de dados disponibilizado pelo sistema interno da empresa. Esse banco de dados ele dispunha de algumas informações fundamentais de supply chain, como que eram as matérias-primas, bem como o seu nível de estoque, a referida planta, algumas informações básicas de identificação do material e a informação mais importante para o nosso protótipo aqui, que era o tempo necessário para que, a partir da data vigente, a partir de uma determinada data, quanto tempo o fornecedor, referidos fornecedores, demoravam para suprir a demanda daquela matéria-prima em uma referida planta, em uma referida cidade da empresa. Bom, posteriormente foi realizado a análise e tratamento dos dados. Essa análise e tratamento dos dados obedeceu à métrica estabelecida pela empresa, que era, a partir de um determinado nível de estoque para a minha matéria-prima, é necessário que eu faça a solicitação ao fornecedor para que eu receba esse material em planta, né, na cidade e que não haja atraso na minha cadeia logística. A devolutiva recebida por parte dos fornecedores com respeito à tratativa dos prazos definidos pela necessidade de planta, nós temos um sistema que exibe todos os pedidos tratados até a data vigente. A empresa, portanto, pode acessar essas informações e readequar a sua cadeia de produção, bem como a cadeia logística, adequando às necessidades de produção da empresa, tornando assim um sistema melhor otimizado e mais conectado entre os diferentes setores. Na imagem nós conseguimos visualizar de maneira clara quais são as informações apresentadas pelo protótipo. Então nós temos a descrição, as informações coletadas do banco de dados e a partir de uma quantidade em estoque para uma determinada planta, isso é, para uma determinada cidade onde reside a empresa, na cadeia de produção, nós façamos uma solicitação automaticamente ao fornecedor. A partir disso, nós temos um prazo de envio que é previsto e nós queremos saber do fornecedor se esse material se essa demanda será suprida dentro do prazo definido pelo sistema. Bom, então nessa imagem nós podemos visualizar quais são as categorias oferecidas pelo sistema, pelo protótipo. Essas categorias elas podem ser acessadas pelos funcionários no sistema interno da empresa e elas apresentam as características, as informações a partir da devolutiva dos fornecedores. Então, eu posso ter uma devolutiva positiva, isso é, o fornecedor vai conseguir entregar a minha matéria-prima dentro do prazo, ou eu posso ter uma devolutiva negativa. Então, caso seja uma devolutiva negativa, eu tenho de readequar a minha cadeia de produção ou utilizar de um diferente modal a fim de ajustar e receber esse material dentro do prazo definido, sem que haja alteração na minha cadeia de produção. E dessa maneira, caso haja uma diferença no custo na utilização de um outro modal, eu tenho de computar a viabilidade econômica dessa transição, dessa mudança de alternativa para o envio da matéria-prima. Bom, para os próximos passos, para uma próxima fase desse projeto, juntamente do setor de supply chain da empresa, o que se propõe
Inicialmente é a inclusão de uma checkbox para o controle de pedidos solucionados. Então, caso haja uma devolutiva negativa por parte do fornecedor e a empresa, o setor de supply chain, conseguiu adequar a necessidade daquela matéria-prima a uma nova realidade, a partir das condições que foram apresentadas pelo fornecedor, eu tenho a possibilidade de apresentar no sistema, no protótipo aqui apresentado, uma checkbox onde eu tenho conhecimento para que outros funcionários, quando acessem o sistema, tenham conhecimento de que aquela demanda já foi resolvida. Além disso, há também a proposta de que haja a inclusão da possibilidade de upload de arquivos no protótipo. Dessa maneira, simplificando o processo de inclusão de novas funcionalidades. Bom, então essa foi a apresentação da primeira fase do projeto de Supply Chain, realizado na matéria de Engineering Design Process na UTF-PR, em parceria com o setor logístico da empresa CNH. Agora nós ficamos à disposição para que sejam esclarecidas quaisquer dúvidas daqueles que estão nos ouvindo e agradecemos imensamente a oportunidade oferecida pela UTF-PR e, do mesmo modo, pela empresa CNH. Muito obrigado. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, trabalho na cervejaria Adriática da Ambev, aqui em Ponta Grossa. Trabalho na área de gente performance e o desafio que a gente propôs aí para a galera da UTF, que foi muito gratificante ter participado desse projeto junto com eles, foi em relação a como motivar mais a nossa liderança, como engajar eles, principalmente em relação a treinamento, sabe? A gente notou que a aderência aos treinamentos não estava tão alta quanto a gente gostaria e por isso a gente pediu aí a ajuda dos universitários, né? Eles ajudaram bastante aí e resumindo, né, eu acho que eles vão contar um pouquinho das ações para vocês, mas a gente precisava conhecer melhor a nossa liderança. Então eles ajudaram bastante em relação a isso, tá bom? Obrigado, gente, boa apresentação. Olá, pessoal! O nosso projeto é de liderança 5.0 com a aplicação da gamificação pela empresa Ambev. Os alunos que compõem esse trabalho são a Érica, o Lucas, a Natália e a Raquel. Então, a partir do desafio que o Eduardo trouxe para nós, o nosso grupo começou a pensar em como tornar o treinamento mais didático, eficiente, que chamasse mais a atenção dos colaboradores em questão. E a partir da gamificação, que a Nath vai explicar daqui a pouquinho, começamos a pensar em como desenvolver esse projeto com aplicação em vários pontos a serem melhorados em conjunto que nos trouxeram. Então, olhando a tabelinha, temos o cronograma certinho de como a ideia foi desenvolvida. Primeiramente, o projeto foi nos apresentado, entendemos a proposta em grupo através de reuniões com o auxílio e o suporte das pessoas que estavam envolvidas no projeto conosco. Depois, realizamos uma pesquisa acadêmica, analisando na literatura trabalhos que já foram desenvolvidos para nos basearmos em como prosseguir com o nosso projeto. Em seguida, desenvolvemos um formulário para ser aplicado, com perguntas que nos trouxessem a visão de como é o perfil das lideranças da Ambev. E por último, a partir dessas respostas coletadas dos líderes, conseguimos um compilado de informações para analisar e assim implementar a ferramenta da gamificação de modo que conseguíssemos atingir resultados satisfatórios. Bom, primeiramente a gente precisa entender o que significa gamificação ou gamification. Então baseia-se na utilização de mecânicas e dinâmicas de jogos para alcançar os objetivos e questões da vida real. Então, seus principais benefícios podem ser aumentar a motivação, aumentar o engajamento numa atividade, facilitar a compreensão e assimilação de um conteúdo, ou até contribuir para a execução de uma tarefa. E a gamification, ela tem alguns objetivos. Por exemplo, ela pode ser importante para gerar engajamento, motivar ações dentro da empresa, estimular o alcance de metas, tornar a execução de uma tarefa mais agradável e modificar o comportamento. E tudo isso ele tem que ser estrategicamente flexível com a organização da empresa. Tem que ter regras fixas, resultados que possam ser mensuráveis e regras claras. Algumas formas de aplicar esses jogos dentro das empresas
Podem ser através de quizzes, aplicativos e plataformas, recompensas, desafios e missões. Esses quizzes, eles são para que os colaboradores eles conheçam melhor a cultura organizacional da empresa. Então, pode ser a partir de um quiz a respeito de valores e da missão da empresa. Além disso, ele não é para punir os colaboradores que mostrem pouco conhecimento. Então, ele tem que oferecer alguns pequenos prêmios para quem marcar mais pontos. Os aplicativos e as plataformas são práticas virtuais que também podem fazer parte da gamification, desde que elas se alinhem ao perfil dos colaboradores, os objetivos da empresa e outros requisitos do jogo a ser aplicado. E também é fundamental que não prejudique o orçamento da companhia, ou seja, a gente não quer prejudicar a empresa e sim ajudar ela. As recompensas são um elemento bem importante nessa gamificação, porque, como qualquer jogo, os participantes eles se sentem estimulados e motivados se no final eles forem ganhar alguma coisa. E essas recompensas podem ser coisas simples, como medalhas ou até mesmo moedas que eles podem trocar dentro do próprio jogo ou dentro da empresa. E desafios e as missões são elementos bem importantes para estimular os participantes. Só que tem que tomar cuidado porque esses desafios eles não podem ser difíceis demais e nem fáceis demais para que o público-alvo não desmotive e não perca o interesse dentro do seu jogo, porque aí a gamificação vai acabar perdendo o seu objetivo final. Então, é bem interessante fazer uma prática que tenha fases. Então, o nível de dificuldade ele pode ir aumentando gradativamente, mas sempre é importante manter essa questão em equilíbrio, ter um nível equilibrado de desafios, um nível equilibrado de jogos, para que não prejudique quem tem muito interesse e também não desmotive aquelas pessoas que já não têm muito interesse em participar dos jogos. Bom, então como que a gente colocou em prática a resolução desse desafio, né? A gente realizou pesquisa pelo formulário do Google. Então, a gente fez a avaliação do perfil dos líderes da Adriática para a implementação das ferramentas dinâmicas dos treinamentos internos. Então, a gente explicou um pouco para eles, né, entenderem por quem foi desenvolvido o formulário, qual que é a ideia da matéria e também o objetivo do presente formulário, que era a compreensão do perfil dos atuais líderes da cervejaria, para que fosse implementado a melhor atuação e elaboração de dinâmicas através do processo de gamificação. Então, a gente teve que saber algumas coisas dessas pessoas para que a gente direcionasse na escolha do melhor tipo, né, de jogo que a gamificação propõe. Então, o que foi perguntado nesses forms, né? Primeiro, a gente delimitou a área e a atuação da pessoa, né, do funcionário na empresa. Então, a gente perguntou de que área que ele atua, qual que é o cargo dele e afins, para entender onde seria o maior desafio que a gente teria que melhorar, qual é a área que tem mais problema, enfim, e que a gente quer fazer com que essa pessoa participe mais dos treinamentos que existem na Adriática. Outra coisa também foi perguntar se eles recebem treinamentos e se eles participam dos mesmos. Então, a gente perguntou para eles quais os tipos de treinamento que eles recebem, se eles participam, se não, por que eles participam e o que motiva eles participarem dos treinamentos ou não. Além disso, a gente perguntou também os tipos de treinamento que eles mais se identificam, porque a gente quer saber realmente o que eles querem receber da empresa, né? Então, a gente colocou a questão de saúde mental, englobou tanto hard skills quanto soft skills, dentre outros tipos de treinamento, além de perguntar se eles gostariam do formato, seja palestra, minicurso, workshop ou dinâmicas. E aí a gente também quis saber as formas de reconhecimento ou recompensa que eles mais gostariam de receber, seja por reconhecimento numa reunião importante, feedbacks rotineiros ou prêmios, enfim, a gente quis saber para depois aplicar também o sistema de reconhecimento que é fornecido pela gamificação também.
E para a gente saber delimitar, né, o nosso jogo, a gente perguntou quais os tipos de jogo que eles mais gostariam e se eles estavam disponíveis a participar disso ou não. Então, a gente quis saber se eles realmente acham que é importante ou se vai ser válido a aplicação da gamificação. E a gente perguntou dos tipos de jogos, variando tanto da parte de ser online, quanto jogos analógicos, quanto jogos físicos de esporte, entre outros. E, por fim, a gente quis saber a disponibilidade deles da participação no treinamento, né? Então, a gente perguntou o melhor horário, a melhor época do mês para realizar, se eles estariam dispostos a fazer um dia inteiro de treinamento ou só algumas horas, enfim, também se eles acham que seria legal fazer isso depois do expediente ou não, porque às vezes eles querem que aquilo seja no tempo de expediente ou fora, porque é uma coisa mais descontraída. Então, a gente quis delimitar também essas coisas. Olá, me chamo Lucas e vou falar um pouco sobre os resultados da pesquisa. As áreas que participaram da pesquisa foram packing, qualidade, processo, UMA, logística, segurança, utilidades, meio ambiente, gente e performance. Os colaboradores que participaram da pesquisa ocupam os seguintes cargos: gerência, coordenação, análise e supervisão. Em relação ainda aos resultados e respostas, os motivos que mais obtiveram votos dos incentivos a participarem dos treinamentos foram desenvolvimento próprio, melhorar resultados da área, melhorar a gestão do time. Porém, os impeditivos foram a dificuldade de priorização e a falta de comunicação. Em relação ao fit do jogo, os colaboradores responderam que o tipo de treinamento que mais agrada a todos são os workshops, minicurso e dinâmicas. Nas áreas de comunicação assertiva, Excel e Power BI e equipes de alta performance. Em relação ao tipo do jogo, os que tiveram maior número de votos foram a resolução de problemas em grupo e simulação, no período da segunda semana do mês, no período da manhã ou da tarde e na duração máxima de 2 horas. Como pode-se analisar, apenas 5 colaboradores não escolheram os jogos de resolução de problemas, sendo assim uma aceitação da maioria. Bom, então, as sugestões para as próximas etapas que a gente quer trazer é o game que a gente quer sugerir para que seja desenvolvido na fase 2 desse desafio da Ambev, que é do RH 5.0. Então, a gente pensou, pelas respostas que eles trouxeram, que seria mais desenvolvimento de resolução de problema, desenvolvimento de pessoal de liderança, como soft skills. A gente pensou em jogos de simulação de cenários da empresa. Isso daí seria o quê? São colocar cases de situações reais que aconteceram em outras empresas, dentro da própria empresa também, para que isso fosse utilizado para a melhoria da própria equipe e do próprio líder, para que eles tivessem indicadores de melhoria e que acompanhassem o desempenho deles durante esse desenvolvimento de problemas e que conseguisse melhorar o desempenho em equipe no total para que os problemas fossem resolvidos de uma melhor forma e os líderes fossem capazes de serem mais objetivos e mais ágeis na resolução dos mesmos. Então, o que a gente espera, né, assim, que seja selecionado nas próximas equipes e tudo mais. Selecionar algumas habilidades técnicas para que eles possam aplicar um pouco mais de formulários ou então mesmo planilhas de Excel que incentivem e que acompanhem esse desenvolvimento da equipe. Então, por exemplo, são indicadores
que podem ser desenvolvidos e podem ser aplicados para acompanhar realmente esse desenvolvimento e que a partir do desenvolvimento e aplicação dos mesmos, eles coloquem nessas planilhas algumas coisas, formas de recompensa. Por exemplo, a equipe que está desenvolvendo melhor e resolvendo melhor problema, que está mais na frente das fases dessa simulação dos jogos, elas têm algumas vantagens na hora de escolher, por exemplo, um treinamento, de dar prioridade para algum treinamento que a empresa fornece. Então, é uma forma de incentivar o interesse e participação nos treinamentos da empresa. E o que a gente quer despertar com isso, né? Trazer um novo olhar sobre a gestão empresarial, liderar com os problemas e o trabalho em equipe no geral. E outros tipos de treinamentos que a gente também acha que é legal de aplicar mais para frente, assim, de acordo com as respostas que eles passaram, são assuntos de colaboração e comunicação, principalmente as soft skills. E daí a gente está respondendo, então, aos critérios que foram pedidos para a gente logo no início, né, de como ranquear, de aplicar a gamificação e como incentivar também eles, né? Então fica aí o desafio para a próxima equipe, que é como medir, criar plataformas de como fazer essa medição, de ver como está sendo o desempenho e realmente aplicar a gamificação. Olá, muito prazer. Meu nome é Eric. Eu sou integrante desse grupo maravilhoso aqui, composto pelo Augusto, Bruno, Letícia, Mari e Thales. Nosso professor orientador seria o Rui e a Josiane, e os orientadores da CNH, Rosane e Charize. Então, inicialmente, para apresentar um pouquinho sobre o projeto, a gente colocou como passo 1 entender o problema, saber quais são as dores do nosso cliente e entender um pouquinho mais o que ele sofre no dia a dia. E para isso a gente colocou um videozinho com a Rosane explicando um pouquinho mais sobre o projeto. Olá, meu nome é Rosane, eu sou médica do trabalho e sou responsável pelo setor de saúde ocupacional da CNH aqui em Curitiba. Parte da minha atividade é analisar as informações de saúde, sejam ocupacionais relacionadas aos riscos que os nossos colaboradores estão expostos, sejam elas individuais, traçando o perfil epidemiológico da minha população. Para isso, há necessidade de uma ferramenta que faça análise dessas informações, priorize, para que eu possa traçar as estratégias de trabalho. É um desafio, né? E para isso a gente firmou uma parceria com a UTFPR para desenvolver esse projeto, né? Que compreende análise de dados, mas também análise de riscos, né? Para que futuramente a gente consiga analisar o risco de adoecimento por fatores ocupacionais ou fatores individuais. Até mais, pessoal. Bom, e para elencar os 3 principais itens, né, que foram abordados no processo de identificação das dores, né, da Rosane, a gente elencou esses 3 itens: a padronização da saída de dados, a criação de dashboards para identificar os indicadores do nosso processo e automatizar a saída de dados diretamente para o ClickSense. Bom, padronizar a saída de dados é a gente identificar o problema e como ele deve ser estruturado, arrumando, né, as planilhas, né, e arrumando a base de dados para que ela fique apropriada para a nossa análise, criar os dashboards, para criar o layout, né, da visualização dos nossos dados, para poder identificar qual que é a importância e como os dados implicam numa visualização, como eles são representados, né, e transportados para essa visualização, e também o processo final, que é automatizar a saída de dados, tanto do nosso sistema de base de dados, que é o Senior, e fazer o processo de automatização para poder tratar as planilhas e ser enviados para o ClickSense. Bom, uma vez que a gente encontrou as principais dificuldades e estabeleceu o problema, a gente elencou 3 principais ferramentas para a gente poder solucionar esse problema. Então, temos a análise de dados, temos um tratador de planilhas e a construção de dashboards. Bom, a partir do momento que a gente tem o nosso problema e a gente tem a disponibilidade dos nossos dados, foi necessário realizar toda uma análise nesses dados, a fim da gente conseguir compreender o que eles significavam, como que eles estavam estruturados, para a gente poder estipular qual é o grau de importância de cada um, como eles estavam relacionados, e dessa forma a gente conseguir tornar mais fácil
alcançar o nosso objetivo final, que é a criação dos dashboards com os indicadores para a CNHI. Com isso em mente, a gente desenvolveu o indexador, como a gente pode ver na apresentação. Esse indexador, ele não é nada mais do que um documento que vai agregar informação a respeito de todos os dados que a gente adquiriu do sênior pela CNHI. Então, por exemplo, a gente vai ter uma planilha como essa de absenteísmo, e nela a gente vai ter a informação, qual que é a importância dessa planilha, quais informações a gente consegue extrair dessa planilha, e como a gente consegue relacionar ela com as demais planilhas, a fim da gente conseguir construir os dashboards que o Augusto vai explicar. Com base no tratamento de dados que o Thales comentou e que a Letícia também comentou, a gente usou o software do ClickSense para a realização do dashboard, com o intuito de melhorar a visualização sobre a área da saúde da empresa CNHI. Um exemplo é esse dashboard que foi feito sobre a subnormalidade que alguns funcionários possuem. E com isso, é possível analisar os setores, as áreas que essas pessoas se encontram, e também a quantidade de subnormalidades e PCDS da empresa. Ou seja, por meio desse dashboard, é mais fácil a visualização para a doutora Rosane, da CNH, tomar as decisões dentro da sua área, na empresa. Bom, e para resumir todas essas etapas, vemos agora um fluxograma em que resume todos os processos e atividades que resultam no produto final, começando pela identificação do problema, que é receber os dados e fazer mais ou menos um tempo grosso para entender o contexto desses dados, seguidamente pela análise desses dados e sua organização para a correta implementação do software de geração de conhecimento, que é o ClickSense, que a gente usou. Após isso vem a etapa de criação de indexadores, que nem a Letícia já falou. Apesar de ter grande valor como relatório informacional, também serviu como ferramenta de análise dos dados, entendimento e sua organização também. Nessa etapa que também seria feito o esquema, com o intuito de deixar uma organização mais profissional e escalável para as próximas fases do projeto. Ainda em processo de organização dos dados, a prototipação dos dashboards seria feita de forma conjunta, a fim de servir como MVP e, por sua vez, servir como melhora para o produto final. Na penúltima etapa é de programar o tratamento dos dados através do algoritmo Python que usamos. E, por fim, a última etapa é a validação da experiência do cliente, que no caso é a Rosane. Na próxima etapa, o próximo passo, aliás, que é o terceiro, que é a parte de melhorias, que com o passar do desenvolvimento do projeto, a gente foi entendendo que a gente poderia melhorar certas partes da entrega em si, gerar mais valor, e a gente vai elencá-las a seguir. Os quatro pontos que a gente elencou nesse processo, né, de forma resumida, são elencados o esquema, o diagrama de entidade de relacionamento, uma IA, né, uma inteligência artificial, um algoritmo preditivo, e documentação de requisitos. O esquema, ele serve como uma forma de esquematizar, né, o próprio nome diz, uma forma de visualizar o nosso problema, a fim de encontrar relacionamento entre as nossas entidades dentro do problema. O diagrama de entidade de relacionamento, uma ferramenta utilizada em engenharia de software, também vem com uma função muito semelhante. A questão é qual é a especificidade técnica de cada um deles, né? O esquema tem uma visualização que auxilia muito a compreender a semântica de cada entidade, e o diagrama de entidade de relacionamento, além de ter essa análise semântica, ela ajuda a gente a identificar qual é o relacionamento entre as colunas, entre as tabelas, né? Então, todo esse processo ajuda a documentar, oficializar, formalizar e tornar escalável o projeto. A inteligência artificial também vem com um propósito semelhante, e ela, na fase que será subsequente a essa, será utilizada para a gente compreender quais são os padrões adotados durante todo o processo e quão previsíveis eles são. E o documento de requisitos, utilizado muito no mercado do setor de Business Intelligence, é utilizado como uma ferramenta de formalização dos problemas, identificação dos problemas e oficialização deles num documento visualizável e observável por outras pessoas externas ao problema. Identificação, formalização e escalabilidade.
são os itens que a gente elencou para melhorias nas próximas fases. Oi, gente, boa tarde. O nosso grupo ficou responsável pelo aproveitamento de subprodutos da cervejaria Ambev. E o nosso grupo é composto por mim, João, pela Mayra, que está apresentando comigo, e também pela Ana, pela Letícia Bevian, pela Letícia Maciel, pela Natália e a Renata. Bom, dando uma introduzida, a cervejaria Ambev em Ponta Grossa, ela teve a sua fundação em 2016. Ele acabou recebendo o nome de Cervejaria Adriática pela cervejaria que já existia aqui com esse nome. Hoje conta com aproximadamente 430 colaboradores em uma área de 2,6 milhões de metros quadrados, com uma capacidade de 380 mil hectolitros por mês, produzindo garrafas de 600 ml e de 1 litro, e latinhas de 269 ml e 350 ml. Algumas das marcas que eles produzem estão na imagem, como a Skol, a Brahma, Antártica, Original e também a Adriática. Bom, então agora a gente vai comentar um pouquinho dos subprodutos que são produzidos pelo processo de produção de cerveja. Então, temos ali a produção do lodo, de acordo com o tratamento de efluente de água, o bagaço de malte, os filamentos da impressão 3D e a levedura. Então, nesse semestre, a gente decidiu focar ali na levedura residual cervejeira, o qual é composta de aminoácidos essenciais, vitaminas do complexo B, onde ela também possui 52% de proteínas totais, 12% de nitrogênio solúvel, além de carboidratos, lipídios e enzimas. Então, ela tem uma grande diversidade de propriedades e elas podem ser reutilizadas para outros processos de variadas finalidades. Como essa levedura ela possui umas concentrações significativas de nitrogênio e proteína, que são substratos importantes para o crescimento da biomassa fúngica e bacteriana, a gente decidiu estar utilizando esse resíduo da levedura como fonte nutricional para o cultivo de cogumelos, os quais exigem essas fontes orgânicas de carbono e nitrogênio para o seu cultivo. Bom, então o nosso objetivo é utilizar a levedura residual cervejeira como subproduto para o cultivo e crescimento fúngico de cogumelos. A gente vai utilizar a parceria da empresa, a startup aberta na UTF de Ponta Grossa, a MUSH, onde a gente tem o objetivo em conjunto de avaliar a adição desse resíduo em substrato ligonocelulósico para esse crescimento fúngico, onde a empresa visa a produção de biocompósitos, onde estão presentes na figura ao lado, a partir dessas amostras. Então, isso visa uma solução sustentável para essa substituição de produtos não renováveis, onde tem aplicações diversas, como arquitetura de interiores, isolamento acústico e construção civil. Bom, falando dos testes realizados pela empresa Mush, eles avaliaram principalmente a velocidade do crescimento fúngico para as amostras deles, com e sem a levedura a 5%. Comparando então os fungos A e B que foram testados, quando olhamos para o fungo A, sem a levedura, ele atingiu um crescimento máximo em 7 dias, enquanto com a levedura adicionada, esse crescimento aconteceu em 9 dias. Já para o fungo B, o crescimento total aconteceu em 6 dias, independente da adição da levedura. Aqui tem as fotinhos das leveduras, dos fungos com e sem levedura. Pode passar. E quando a gente está olhando para a aparência do produto final da Mush, a gente consegue perceber que com a adição da levedura no fungo A, acontece um amarelamento do produto final, e enquanto no fungo B também acontecem manchas com inícios de frutificação do micélio. Então ali tem a fotinho do fungo A na esquerda, o fungo B na direita, com e sem levedura. E pode passar. Boa. Então, com isso, a gente conclui que é possível a utilização desse subproduto cervejeiro para a produção de cultivo de cogumelo, onde tem grande potencial nutricional e econômico, além desse interesse industrial. Então, ele é uma alternativa lucrativa para esse subproduto na indústria cervejeira, o qual evita seu descarte. Mas, para isso acontecer, é recomendável a realização de novos testes com diferentes concentrações e diferentes preparações da levedura residual, como, por exemplo, utilizar ela em meio líquido. Também um maior tempo de análises físico-químicas com as amostras e mais testes com o nosso produto final.
E a gente gostaria de agradecer o professor da matéria, o professor Rui, os gestores, o time responsável pelo desafio da Ambev, o Denilton, o Eduardo, que ajudaram a gente, e todos os docentes que realizaram cursos para a gente durante a matéria, deram pautas. Muito obrigado. Esse é o nosso trabalho. E é isso. Boa noite a todos. O nosso projeto é o SharePoint Packard Finatium, proposto pela empresa DAF, e esse grupo é formado pelos acadêmicos Henrique, Cauane, Lara, Leonardo, Paula, Ricardo e Vicente. De forma a organizar o andamento do trabalho em equipe, decidimos utilizar a metodologia Scrum. Esse método nos permite uma melhor organização e análise crítica no decorrer do andamento do projeto, possibilitando uma visualização ampla das atividades a serem realizadas. O motivo que nos levaram a utilizá-las foram: é uma metodologia ágil, requer poucos encontros dos membros, e esses encontros são objetivos e específicos com foco em dificuldades e ou comentários sobre as atividades a serem realizadas durante a semana. Para auxiliar na realização dessa metodologia, utilizamos as ferramentas Trello e Miro. Para uma melhor organização e também a pedido do professor Rui, relatamos todas as reuniões, tanto em equipe quanto a da empresa, em atas, as quais foram solicitadas via Trello e upadas no Drive da equipe que compartilhamos com o professor e os gestores. No início do projeto, dedicamos um bom tempo para o aprendizado da plataforma SharePoint, o qual nos levou ao conhecimento de uma outra plataforma chamada Power Automate, capaz de integrar uma ou mais ferramentas da Microsoft, com foco na otimização do tempo e na automatização do trabalho. Após alguns encontros e estudos sobre essas ferramentas, a equipe deu início à parte técnica do projeto. Começou a esboçar uma lista de documentos no SharePoint. No começo, entendemos que a empresa gostaria de um lugar para upar os documentos e que gostaria que esse processo fosse o mais otimizado possível. Então, a gente construiu 2 fluxos no Power Automate. O primeiro fluxo possibilita o usuário de fazer um upload de um documento no SharePoint e, de forma automatizada, envia um e-mail para o responsável pela aprovação daquele documento, pedindo sua aprovação ou recusa do documento. Já o segundo fluxo foi feito para que fosse possível informar a necessidade de revisão dos documentos que estavam prestes a vencer e os atualizar conforme o documento fosse revisado. Esse fluxo exigia um pouco de lógica de programação e conectores entre as ferramentas. Esses 2 fluxos foram apresentados e os gestores consideraram ele um plus para o trabalho, pois no momento que mencionamos que esse tipo de fluxo só é linkado a uma lista, o mesmo já não foi mais considerado para o trabalho, visto que a empresa desejava que o upload fosse feito diretamente em uma biblioteca de documentos. Com isso, deixamos os fluxos salvos para uma possível atualização futura e focamos em aprender a otimizar a própria biblioteca de documentos. Durante esse processo, nós da equipe entendemos que os usuários da empresa iriam precisar aprender a mexer em algumas coisas da biblioteca para que a mesma funcionasse da forma correta. Por isso, decidimos paralelamente a construção da mesma, fazer um documento descrevendo o procedimento desde o upload até a aprovação do documento. Esse documento ele foi separado em um manual do usuário e manual do proprietário, visto que são funções diferentes e que algumas coisas apenas o proprietário terá acesso. Dentro da biblioteca existem várias formas de extrair dados importantes e de realizar tarefas como check-in e check-out do documento, restaurar versões anteriores, entre outras. Todas essas funcionalidades estão descritas detalhadamente no documento mencionado anteriormente. Esse documento será disponibilizado para os gestores da DAF e para o professor da disciplina. Falando um pouco agora sobre a parte de execução do projeto, vamos explicar um pouco o processo que o usuário e também o proprietário irá realizar. Quando o usuário for carregar qualquer arquivo, ele deverá seguir os seguintes passos: selecionar carregar, atribuir as informações faltantes do documento. A informação mais importante para que o documento seja upado na biblioteca será quem serão os aprovadores, para que os mesmos possam fazer a aprovação ou recusa do documento. Após isso, apenas salvar. Com o documento upado, automaticamente irá fornecer algumas informações presentes dentro do documento. Entre elas estão área, departamento, áreas afetadas, data, versão, descrição e autor.
Essa extração se dá por conta das extensões dentro do SharePoint. Para extrair dados de um documento pode ser utilizado o Albuter ou Incondian, ambas ferramentas pagas. As pessoas que foram colocadas como aprovadores serão os responsáveis por aprovar ou rejeitar um documento. Caso um desses aprovadores rejeite o documento, ele será considerado rejeitado. Para que seja possível aprovar o documento, primeiro é necessário realizar o check-in do mesmo. Caso for necessário, é possível adicionar comentários quando for realizar o check-in. Após ser feito esse check-in, é possível os aprovadores aprovarem, rejeitarem ou deixar pendente. E é possível também deixar comentários nessa área, caso haja necessidade. Uma das funcionalidades mais interessantes da biblioteca é o histórico de versões, pois ela possibilita a visualização de toda e qualquer mudança de um documento, bem como o nome do usuário que fez tal ação, data, horário e etc. O resgate desse histórico pode ser feito através de um proprietário, ao clicar em uma dessas datas em que foram feitas quaisquer alterações. Nessa figura temos um exemplo. Ao clicar na data 2/6/2022, às 12h11, temos um documento em que o Leonardo Camargo editou. Após o proprietário fazer o resgate de versão que ele quer, ele tem a possibilidade de tornar esta versão anterior a versão mais nova, clicando em restaurar, ou então ele pode optar por apenas comparar as versões e, se necessário, restaurá-la. Falando um pouco agora sobre nossas entregas, tivemos as atas semanais, o SharePoint, desenvolvido na biblioteca com e-mail institucional, os fluxos do Power Automate, o manual do usuário e proprietário e, para finalizar, estamos implementando a biblioteca de documento na própria biblioteca da DAF. Com o auxílio da equipe de TI de forma remota, estamos trabalhando via VPN, para que até o dia 1º de julho eles estejam com a sua biblioteca rodando. Gostaríamos de agradecer ao professor Rui por nos orientar juntamente com a Maitê na construção desse projeto, ao Marcelo e ao João por nos guiarem dando o suporte necessário para que conseguíssemos atingir o objetivo da empresa, e ao Alisson que contribuiu nesse final de projeto com a nossa conexão remota ao computador da empresa para fazermos a implementação. Temos certeza que finalizamos esse projeto com muito aprendizado e com a certeza de que fizemos o nosso melhor. Olá, tudo bem? Nós somos de EDP, para desenvolvendo o projeto da Tetra Pak, da qualidade da chama no primeiro período de 2022. Os membros da equipe são o Fernando Tetsui, de Ciência da Computação, do campus de Ponta Grossa, a Ana Clara, de Engenharia Elétrica, do campus de Ponta Grossa, eu, Vinícius, de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, também de Ponta Grossa, a Betina Christi, que também está apresentando, de Engenharia Química, também de Ponta Grossa, e a Giovana Evaristo, de Engenharia Química, do campus de Apucarana. O roteiro da apresentação foi dividido em 5 etapas, a primeira sendo a apreensão do problema, a segunda, o objetivo do projeto, a terceira, o desenvolvimento do projeto, a quarta, a implementação do algoritmo e a quinta, considerações finais. Quanto ao problema, a queima é importante para o produto final porque para que as camadas da embalagem elas tenham mais aderência entre si. A chama desregulada ela acaba por afetar o produto final. Ao lado temos as imagens de uma chama normal e de uma chama anômala, podendo ser possível ver as anomalias a olho nu. A embalagem, depois de dissolvida por uma chama anômala, ela acaba tendo que ser descartada, o que gera um desperdício e afeta o prazo de entrega. Nós utilizamos o código desenvolvido pela equipe da segunda etapa em 2021/2. Bom, o objetivo do nosso projeto, né, atualmente o projeto da qualidade da chama ele se encontra na fase 3, com o objetivo de fazer a implementação do algoritmo e os testes iniciais nos equipamentos da empresa. Ao lado a gente tem a figura dos equipamentos que foram fornecidos para fazer a implementação do projeto piloto, que se encontram no laboratório de EDP na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Bom, a nossa equipe também pensou num layout, né, para esse projeto piloto, onde numa tela inicial poderiam ver a situação, né, dos queimadores. Numa segunda tela, após a seleção de um dos queimadores,
Seria possível ver informações relevantes do seu funcionamento, como temperatura, consumo de gás, emissão de CO2, produção por hora. Também poderia ser possível ver um histórico de falhas. E numa tela 3, seria no caso de uma anomalia na chama, onde também seriam possível ver os parâmetros que estariam fora do set point destacados, né? Que estariam possivelmente associados ao problema. Bom, como a gente já explicou, né, o objetivo da fase 3 é a implementação do algoritmo na máquina disponibilizada pela empresa para a simulação, que se encontra no laboratório, fazer os testes e a calibração nos equipamentos, alterações, se necessário, no código e melhorias também, e após a finalização dos testes do projeto piloto, fazer a implementação no equipamento real. Bom, o que a gente gostaria de comentar, né, que a gente teve alguns problemas relacionados à comunicação, né, com a empresa. A gente faria a visitação também no local de instalação, na planta, porém, devido à indisponibilidade de datas, não foi possível fazer essa visitação. Alguns membros da equipe tinham baixo conhecimento na linguagem do código, que afetou também o pleno desenvolvimento do nosso projeto, e os membros que não residiam na cidade de Ponta Grossa e não tendo a possibilidade de se deslocar, tanto para a empresa quanto para a universidade. Alguns problemas com os equipamentos que foram fornecidos para a implementação do projeto piloto também foram encontrados, como peças faltantes e também equipamentos bloqueados, o que afetaram também o desenvolvimento do projeto na fase 3. Eu queria agradecer a todos os envolvidos no projeto e a todos que estão prestigiando a apresentação. Muito obrigada. A equipe é liderada pelo professor Rui, da UTFPR, pelo Peterson e pela Amanda, da Tetra Pak. E a nossa equipe é formada pela Amanda, pelo Vinícius, pelo José, pela Camila, por mim, Janaína, e pelo Jorge. Pode passar. Bom, então o problema que foi apresentado pela empresa é a respeito do processo de paletização, onde pode acontecer da bobina sofrer algum amassado, ou rasgar, ou ter algum corpo estranho presente no pallet ou mesmo na bobina, como pregos ou insetos. E isso é um problema para a empresa, porque a gente precisa que esse processo seja rastreado e tenha alguma forma de a gente provar que isso aconteceu ou não dentro da empresa. E atualmente a Tetra Pak ela não permite o registro do fluxo de produção atrelado ao número da ordem de produção. Pode passar. O projeto proposto ele foi de criar um sistema para realizar o armazenamento da imagem de todo o processo da paletização, de forma, então, a armazenar a imagem do produto junto com a ordem de produção. E o desafio seria, então, de desenvolver uma tomada de decisão para o caso de detectar defeito e não conformidade no material, e assim criar um sistema de alerta. Pode passar. A solução proposta pela equipe foi, então, de mapear todo o processo da paletização, de forma a definir os locais adequados para a instalação das câmeras, para registro das imagens e de ordem dos produtos. E também desenvolver um código para efetuar o armazenamento dessas imagens e organizar as pastas de acordo com a data do início da produção. Pode passar. O plano de ação desenvolvido pela equipe foi de, inicialmente, o grupo estudar sobre armazenamento de imagens e sobre reconhecimento de imagens, e depois foi separado em outras duas equipes, onde uma parte ficou responsável por realizar o mapeamento do processo, definir o posicionamento das câmeras e como devem ser essas câmeras, e a outra equipe ficou responsável por definir a lógica do código, realizar um protótipo para armazenamento de imagens e então testar o código. Pode passar. Oi, pessoal, sou a Camila e vou apresentar um pouco sobre os locais que a gente definiu para posicionar essas câmeras. Então, começando pela linha PG1, a gente definiu em 6 locais, começando no tombador de bobinas e no tombador de Doctor. E daí também definimos na entrada da embaladora, saída do forno, mesa do Cuca e a saída dos pallets do Cuca na mesa 21. Pode passar. Agora, na linha PG2, definimos algumas câmeras a mais, por ser um processo mais automatizado. Então, aqui a gente definiu 11 câmeras para instalar. A gente definiu no tombador de bobinas da cortadeira, no MacTech da saída da cortadeira, na entrada da embaladora, na saída do forno, no MacTech das Doctors, no MacTech do mezanino, no Pickup Gantry,
nas mesas do gantry, e nas mesas do gantry a gente definiu 2 câmeras para conseguir pegar uma visão ampla de toda a esteira, já que não é um do lado da outra, que nem no PG1, e sim linear no PG2. E também no MacTech do Ciclope 1 e do Ciclope 2. Então, esses locais foram definidos pelo grupo junto com um dos operadores da Tetra, tentando capturar o momento em que a bobina fica danificada ou que algum problema aconteça durante todo o processo da paletização. E aqui a gente trouxe alguns exemplos de câmeras que podem ser utilizadas durante o processo. Essas 3 que a gente escolheu têm um sistema parecido, conseguindo ler as letras e os números das etiquetas das bobinas e armazenando dentro de um sistema próprio da câmera. Então, assim com o código que a gente desenvolveu, vamos conseguir separar em pastas a partir da data de paletização no sistema da empresa. E agora eu vou passar a palavra para o José para falar um pouco sobre os próximos passos do projeto. Bom, oi, eu sou o José. E os próximos passos do projeto, em discussão com a equipe, a gente definiu que alguns dos passos a serem tomados em uma etapa posterior do projeto é definir o modelo da câmera, decidir ele juntamente com a empresa, para que possa ser feita a integração dele com o nosso código. E também aprimorar e integrar, bem como criar um sistema de alerta para o protótipo desenvolvido. Porque o nosso código, por não termos conhecimento suficiente sobre o sistema da empresa, que é o P2, a gente não conseguiu fazer a integração do sistema deles com o código. Então, também, o desafio não conseguiu ser cumprido, que foi criar o sistema de alerta. Então, fica esse desafio como próximo passo e objetivo de uma próxima etapa, criar esse sistema de alerta. Oi, eu sou o Vinícius, eu vou explicar como funciona o código. Basicamente, o que esse código faz, ele foi construído utilizando a biblioteca OpenCV do Python, que é uma biblioteca de reconhecimento de imagens. Ela recebe como entrada um arquivo XML, que é esse arquivo que vai ditar os padrões que têm que ser reconhecidos na imagem que depois vai ser enviada. Como fizemos um código mais genérico de reconhecimento, o nosso código desenvolvido atualmente está reconhecendo rostos humanos. A biblioteca, ela requer que seja dado como entrada uma imagem na sua escala de cinza, e depois de passada por um filtro, a imagem é mostrada na tela com um retângulo vermelho em volta do rosto reconhecido. Se o Jorge puder executar, por gentileza. Esse retângulo, ele é formado depois da imagem ser reconhecida. Conforme os filtros que eu falei antes, pode ser que o reconhecimento ele seja um pouco mais preciso ou menos preciso, dependendo de como ele for configurado. Achamos que é melhor preparar o código para que ele reconheça partes que estejam em bom estado e sem nenhum corpo estranho ou outra anomalia, porque eles seriam mais fáceis de ser configurados o filtro, já que eles manteriam sempre o mesmo padrão. Então não é necessário sempre ficar prestando manutenção ao código com tanta frequência. Agora vou passar a palavra ao Jorge, que vai explicar a outra parte do código. Oi, meu nome é Jorge. A gente ficou responsável por fazer um código onde a gente cria pasta. A gente usou como entrada para simular o P2 a data e o tempo. No caso, a gente vai criar a pasta usando os dias de hoje, no caso. Se eu rodar o arquivo, hoje a gente vai criar uma pasta com o dia de hoje, 17/6/2022. Deixa eu rodar o código. E ele vai criar uma pasta 2022-06-17. Isso aqui vai criar automaticamente de acordo com o dia que vai mudando. No caso, se eu mudar para dia 18,
ele vai criar uma pasta 22/6/18, no caso. E assim vai, 19. Agora, então, o José vai ficar com a parte do código de mover arquivos. Ele vai explicar essa parte. Bom, então, a última parte do código, que é a parte de mover os arquivos, ele vai pegar os dados das câmeras que foram armazenados, como a Camila disse, e ele vai pegar o nome do arquivo, por exemplo, processo 1, processo 2, e ele vai separar em pastas dos processos que estão rodando. Então, se o Jorge puder rodar o código, por favor. Como a gente pode ver, aqui as imagens captadas pela câmera foram separadas em pastas dos processos para que o código seguinte possa utilizar esses dados para fazer o reconhecimento da imagem. E é isso. Muito obrigado.